Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação e hoje eu vou tratar do tema sobre escola e democracia. Esse, inclusive, é um tema que também está num livro, numa obra consagradíssima do filósofo, educador Demerval Saviani, que o título é exatamente esse, Escola e Democracia. Claro que a gente está trabalhando uma outra obra, um outro livro, que é Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, mas para complementar, para a gente dar continuidade a essa discussão e poder entender as nuances do pensamento de Saviani, nessa perspectiva de aprofundar sobre as perspectivas da educação, e não só a educação no sentido apenas conceitual, teórico, mas a educação no sentido até prático, na sua funcionalidade, na sua sistematicidade. Então, para a gente entender essa nuance, é preciso fazer uma leitura de ambas as obras. Nesse caso aqui, tanto o livro do Senso Comum à Consciência Filosófica de Demerval Saviani é importante, quanto também o livro, a obra Escola e Democracia também desse autor também é importante. Então, fazendo aqui uma alusão, um atrelamento, uma correlação entre essas duas obras, vamos iniciar da seguinte forma. Pensar a educação na esfera da escola. Né? Como é que a escola ela viabiliza essa coisa chamada educação? A gente sabe que existem várias possibilidades em termos pedagógicos que se chama, na linha da educação, na linha da pedagogia, chama de tendências pedagógicas. Então, as escolas adotam determinadas tendências. Os professores, por sua vez, adotam determinadas tendências. E nessa linha, nessa perspectiva, a gente pode fazer algumas reflexões inerentes a essa questão propriamente dita da escola. Como é que a escola vê a educação? Como é que os professores veem a educação? Como é que os alunos veem a educação? Então, fazendo aqui um paralelo, uma reflexão extremamente, assim, em termos de panorama dessa linha, pode-se dizer que a educação no mundo e no Brasil prioriza uma educação onde o educador ele tenha uma espécie de centro do conhecimento, uma espécie de privilégio do conhecimento, enquanto o aluno, no sentido geral, ele vai à escola no sentido de receber, de acontecer a transferência desse conhecimento. Em linhas gerais, se vê muito a escola por essa perspectiva. A crítica de Demerval Saviani nessa questão entra exatamente sobre essa problemática, que é: será que o professor ele é realmente detentor desse conhecimento? Ele tem o privilégio do conhecimento? Sendo o professor pertencente à escola, a escola tem, no caso também, o privilégio de ditar o conhecimento, o saber? É a escola que deve encaminhar propriamente esses saberes? Também sendo a escola ligada, subordinada ao sistema de ensino. Inclusive, o sistema de ensino, por sua vez, é a conjuntura das secretarias, é a conjuntura dos currículos, do planejamento educacional em termos políticos para a educação. Será que a escola, por sua vez, tendo essa ligação, ela também tem essa autonomia em relação aos conhecimentos? Ou esse conhecimento advém exatamente desse sistema de ensino, desses pensadores da funcionalidade do ensino, dessas políticas educacionais? Que também, analisando mais profundamente essa questão, a gente pode fazer outra reflexão, que é: será que esse sistema de ensino, esses detentores do saber pedagógico, esses indicadores da educação brasileira, também têm autonomia para dizer o que é o conhecimento educacional? Será que a educação, em todas essas instâncias, em todas essas esferas, ele tem realmente a autonomia para pensar a educação sobre essa égide? São perguntas interessantíssimas que a gente começa a analisar sobre uma perspectiva da própria democracia.
Se não acontece uma democracia desde o sistema educacional, dos pensadores da educação, dos apontadores pedagógicos, para com a escola, e a escola para com seus professores, e seus professores para com os alunos, que tipo de democracia educacional é essa? Então, é evidentemente que, ao observar toda a funcionalidade educacional, ao perceber que essa funcionalidade está ligada sempre a interesses que diz respeito muito mais a condições em que é planejado, é estruturada a educação para uma determinada funcionalidade social, uma sistematicidade social, evidentemente que a democracia escolar, a democracia educacional, a democracia da escola sobre essa perspectiva, ela não acontece. Por mais que se diga que a escola possibilita a reflexão, que possibilita o aprendizado por meio de determinadas tecnologias, por determinadas pedagogias didáticas, por mais que se diga nessa linha, sempre vai ter uma problemática nesse fator da escola, que é o atrelamento, inclusive ideológico, que a gente já conversou bastante sobre essa questão de ideologia, sempre há o atrelamento ideológico dentro de uma conjuntura ainda maior, que nesse caso aqui atende, evidentemente, a interesses de uma determinada elite da sociedade. A sociedade global, não é só brasileira, quando ela observa a questão da escola, ela observa sobre essa perspectiva, aonde essa escola ela deve atender a nuances dessa sociedade. Demerval Saviani observa isso como um problema, porque, na verdade, quando a gente observa o conceito de democracia, o conceito está muito ligado a um poder de decisão do povo, das suas escolhas. É uma escolha autônoma, livre, capaz, né, de se fazer essas escolhas. Então, quando ele observa esse termo democracia, ele observa muito literalmente. Será que acontece esse poder de decisão com relação aos educandos? Será que acontece esse poder de escolha, essa conscientização das melhores demandas da conjuntura social para os educandos, para os professores, para as escolas, para os sistemas de ensino? A rigor, acho que não. A rigor, vejo que não, porque o próprio Demerval Saviani ele vai fazendo alguns apontamentos nesse sentido, que inclusive ele vai fazer algumas análises nesse livro em relação a essas tendências pedagógicas, essas tendências educacionais. Para a gente frisar bem como é que ele faz esse entendimento, constrói essa compreensão a partir desse livro, ele entende a escola como em duas instâncias básicas com relação a esse ensino, essa aprendizagem. A primeira instância é o que vem acontecendo ao longo da história, é o que vem se perpetuando, inclusive, ao longo da história, é que essa educação ela está muito atrelada a uma educação ou tecnicista ou tradicionalista, no sentido de aprendizagem de conteúdo, no sentido de tornar esse conteúdo, esse conhecimento em uma ferramenta, em algo útil para ser depois disseminada, lançada, construída na sociedade. De alguma maneira, no sentido de até o consumo, no caso do sistema capitalista, ou até mesmo de resoluções de problemas, no sentido mais prático da vida, como a sobrevivência, por exemplo. Então, essa ideia, essa perspectiva da educação tradicionalista ou tecnicista, ela deixa a desejar em relação a uma educação profícua para a existencialidade, para a construção filosófica do indivíduo enquanto ser, porque ela não diz absolutamente tudo em relação à profundidade que o sujeito tem na sua relação com a própria sociedade e também com ele mesmo. Então, essa correlação existencial profunda, filosófica, dialética, que deveria existir no processo educacional, nessa perspectiva, não acontece para Demerval Saviani.
porque é sempre visando uma utilidade nos sistemas sociais, onde esses sistemas, de fato, é dominado por alguns em detrimento de outros. Então, sempre vai haver uma problemática nesse sentido aí, porque não corresponde profundamente ou consequentemente a todas as nuances da existencialidade humana. Uma outra esfera que pode-se dizer que é razoável, inclusive é o que mais, digamos, está em vigor na educação atual, é a possibilidade de uma educação que eles chamam de escola novista, ou de uma educação atrelada às questões relacionadas à possibilidade de você fazer alguma reflexão, algum tipo de pensamento, algum tipo de construção, digamos assim, desse conhecimento, desse conteúdo, desse saber. A grande questão aqui nessa é que, na verdade, eles implicam dentro dessa construção conhecimentos de cunho estritamente científicos, que é o que se chama de educação formal. A educação formal, será que estaria realmente em condições, dentro dessa possibilidade estritamente científica, para resolver todas as problemáticas do sujeito, do indivíduo em sua existencialidade? É uma pergunta, e por isso que Demerval Saviano tem algumas restrições com relação a esse tipo de pensamento, esse tipo de tendência pedagógica de educação, porque, na verdade, ela não corresponde a tudo o que poderia trazer em termos educacionais. Quando a gente está falando isso aqui, claro, a gente pode até citar alguns exemplos, como o próprio pensamento freiriano, o pensamento de outras tendências pedagógicas, como as escolas libertadoras, a escola liberal, a escola positivista, as escolas que estão muito atreladas a essa condição. É claro que isso é um ponto importante, é um ponto interessante, é central para a gente pensar, mas a grande pergunta que a gente pode fazer em decorrência de todas essas reflexões que Demerval Saviano faz é: a escola não poderia ter um outro viés? Para ele, o viés aqui principal é buscar um entendimento do sujeito enquanto sujeito, inclusive numa perspectiva histórica. Como é que ele se encontra nessa situação histórica? Como é que ele faz as suas interpretações? Como é que ele faz uma hermenêutica da vida? Como é que ele entende as dialéticas possíveis dessa conjuntura social, econômica, política, pedagógica? Como é que ele pode entender tudo isso? Ora, além de ser histórica, tem que ser crítica. Crítica o tempo todo. E como é que é fazer a crítica a tudo isso? É problematizar o tempo todo. É buscar os problemas que existem socialmente, antropologicamente, pedagogicamente, socialmente, filosoficamente. Então, todos esses pontos devem ser levantados para que o indivíduo ele entenda de forma completa como tudo isso se procedeu ao longo do tempo, da história, até o homem chegar aqui, a humanidade chegar aqui e, consequentemente, o que fazer diante das problemáticas que se impõem no presente para que, de repente, no futuro, ele tenha uma perspectiva, tenha uma esperança que todas aquelas implicações que anteriormente se colocaram e que se colocam, que no futuro, com a perspectiva pedagógica, educacional, se resolvam. Então, essa é a ideia. Por isso que o pensamento de Demerval Saviano está atrelado a uma pedagogia histórico-crítica. E aí tem bases voltadas para o pensamento de Freire. Claro que Freire é um dos influenciadores nessa ideia. Freire já falava, já se antecipava muito com relação a isso, mas o interessante, o fundamental aqui em Demerval Saviano é perceber que ele aprofunda essa discussão, analisando as questões de oprimido, opressor, dominador, dominante, elites, capitalismo, toda uma conjuntura histórica, toda uma conjuntura filosófica, sociológica, da imposição dos processos educacionais, visando exatamente se e somente se é possível dizer que existe realmente uma escola democrática. A democracia, nessa perspectiva que é imposta, sem uma historicidade, sem uma criticidade, pode ser chamada realmente de democracia?
Para Demerval Saviani, deixa muito claro nisso que não é possível. É preciso estabelecer realmente uma reflexão muito mais profunda para o entendimento de todas essas questões educacionais. E é por isso que aqui a gente faz aqui uma relação, uma correlação com o outro livro, que é Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, porque é onde ele quer nos levar com essa reflexão histórico-crítica. Só é possível você sair da inércia das elites, da inércia de uma educação tecnicista, de uma educação antidemocrática, de uma educação onde não favorece o aprofundamento do sujeito enquanto sujeito, do entendimento dos aspectos sociais e filosóficos da existência desse indivíduo, se de fato esse indivíduo faz uma reflexão filosófica, uma reflexão crítica, uma reflexão profunda, encontrando historicamente todas as problemáticas, refletindo no presente de forma conscientizadora, problematizadora, todas essas questões e apontando possíveis soluções como um estruturalismo, como um projeto, uma edificação para a construção de uma educação mais conjuntural, onde a gente vai entender todas essas demandas que existem na nossa existência, na nossa vida, e que nessa existência, nessa vida, a gente consiga, de certa maneira, encaminhá-las para uma solução plausível, razoável. Então, é nessa perspectiva que Demerval Saviani coloca toda o seu pensamento, aposta consideravelmente para que haja uma transformação na perspectiva educacional. Então, pessoal, vou finalizar por aqui a aula de hoje. Espero que nesse diálogo que a gente vem fazendo, nessas discussões que a gente vem travando a partir do pensamento de Demerval Saviani, traga de fato uma contribuição para o entendimento de que essa questão da educação não é uma questão simples, como muitos queiram colocar, mas que é extremamente complexa e está atrelado, tem uma capilaridade significativa a todas as instâncias da sociedade, da existencialidade humana. Ok? Então, até mais, até a próxima aula e a gente se encontra.